vim aqui comunicar uma decisão que tomamos. E o bispo Zangarini comunicou. Ele tem uma comunicação importante para falar. Ele vai contar o porquê saiu da Universal. Será que vai contar mesmo? Ou vai rasgar elogios à cúpula da instituição Igreja Universal do Reino do Mar Certo? Com medo? Ou será que vai virar um concorrente do maior falso profeta lá em Portugal? E sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Caso você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações caso você possa, tá bom? E já prepare o seu café, porque o vídeo vai ser longo. Já digo para você que o vídeo vai ser longo. Vamos reagir e analisar algumas falas de um dos falsos profetas, nascido das entranhas de Edir Macedo, bispo Zangarini. Ele saiu, né? Ele saiu da Universal, mas, como diz aquele ditado, estou arrumando aqui, tá, pessoal? Como eu estou gravando no computador, então como diz aquele ditado, a pessoa sai da favela, mas a favela não sai dela. A pergunta que eu quero fazer ao Zangarini é o seguinte: você vai sair da Universal? Já saiu, no caso. A Universal sai de ti? Ou você vai continuar com os propósitos, as campanhas, as mentiras, os enganos, a venda do evangelho? Você vai continuar com tudo isso? Bom, pelas suas palavras, sim. Mas nós vamos analisar. Eu quero que você me ajude a comentar aqui. Como eu disse, esse vídeo vai ficar longo. Vamos ouvir a primeira parte aqui daquilo que o Zangarini ele falou. Vamos lá. Eu vim aqui comunicar uma decisão que tomamos. Então ele tomou uma decisão, ele e a esposa talvez, né? Sempre. Todas as decisões, principalmente as mais relevantes e importantes, nós buscamos a direção de Deus, não deixamos o sentimento guiar, porque o coração é enganoso, mas quando você entra no campo espiritual, jejum, oração, você consegue ter clareza daquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Então agora, né? Agora o Zangarini ele orou a Deus, pediu a Deus para Deus, né, dar uma certa clareza para ele naquilo que ele, nas decisões dele, né, nas decisões dele. Tudo bem, né? Tudo bem. Vamos ver quais foram as clarezas que esse homem ele teve, tá? Eu vou passar lá para frente, no 2 minutos e... deixa eu ver aqui, 2:50. Aqui nesse intervalo aqui, ele vai contar a história dele, papai, piriri, pororó. Não tem aquela venda de curso, pessoal. Não tem quando o cara quer vender um curso. Porque funciona, né? Funciona. Vai vender um curso. O curso funciona. Aí ele conta a história. Nasci numa família pobre. Eu não tinha nem o que comer. Meus pais, eles catavam lata, vendiam lata. E assim eu me criei. Desde a mocidade eu não tinha nada. E hoje eu criei esse curso, e esse curso, ele mudou a minha vida. E pode mudar a sua também. Pode mudar a sua vida também. Compre, o curso custa tanto. Não custa tanto. O curso é só para manter os funcionários que cuidam de tudo isso.
eu quero ajudar vocês, mas eu quero, eu não posso dar de graça, tem que, é só para manter a parte burocrática, né? E o Zangarini, ele contou a historinha triste dele, né? Contou quando ele conheceu a esposa, que engravidou, que papai, piriri. Quem quiser acompanhar, vai lá no Instagram dele que tá lá, tá bom? E é isso. E depois ele começou... Tudo isso, gente, a historinha tem que ser contada uma história para entrar na mente das pessoas. Para entrar na mente das pessoas. Entrar na mente das pessoas, o Zangarini, ele é especialista, né? Os bispos da Universal aprenderam com quem? Com o maior falso profeta do país, Edir Macedo. Nós vamos ouvir mais um pouquinho. Gente, tem 10 minutos de alguma coisa, tá? E por isso que eu disse que vai ficar longo o vídeo aqui, mas eu quero que você analise cada coisinha. Nós vamos analisar cada coisinha, tá bom? Vai ficar longo, mas vamos lá. Desde o início, desde muito jovens. E quando nós buscamos, Deus fala de uma forma clara. Nos últimos dias, os últimos 40 dias de 2025, eu e minha esposa entramos num propósito de oração e de jejum. Quando a gente ora, jejua, Deus fala de forma clara. Quando a gente busca, né? Quando a gente busca, Deus fala de forma clara. Ele estava há alguns anos na Universal, mais de 20 anos, né? Nessa tal caminhada da fé, sem orar, sem jejuar, porque o Deus dele só veio falar com ele agora. Agora que ele foi orar e foi jejuar com a esposa, e daí Deus falou com ele. Engraçado, pessoal, que Deus nunca fala. Olha só, o Deus da Bíblia, ele nunca fala assim, ô, o seu hipócrita, tu não tá vendo que tu tá enganando as pessoas? Tu tá mentindo para as pessoas? Ô, rapaz, tu não tá vendo que tu tá aí mentindo que fogueira santa é algo divino, é algo que eu falei? Tu não tá vendo que o Macedo tá enganando o dinheiro que você arrecada das pessoas, manda pro Macedo, o Macedo compra apartamentos de milhões lá em Miami? Você não tá vendo isso, rapaz? Engraçado que o Deus deles nunca fala isso, pessoal. O Deus deles fala o seguinte: chegou a hora de partir para uma nova caminhada. Você tem que ir para uma nova caminhada. Abra uma igreja sua, aonde eu falarei, eu mostrarei. Quer dizer, dizem que é o mesmo Deus. Deus confuso esse, né? Deus, e a Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão, mas o Deus deles só manda abrir instituição religiosa. O Deus desse século, o Deus desses homens, só manda abrir instituição religiosa. Deus nunca abre a visão deles e fala assim, ó, cara, cai fora daí que aí é cilada. Tu viveu cego até hoje, mas isso aí é cilada. Hein? Essa instituição que tu chama de igreja é uma seita. Sabe por que não acontece isso? Porque o Deus verdadeiro não fala com eles. Quem fala com eles é Mamon. Você vai entender. Porque o Zangarini no final vai falar tudo o que ele quer. No finalzinho do vídeo ele vai falar, tá bom? Então, vamos lá. Para Deus nos trazer a clareza do que ele queria fazer em nós e fazer através de nós. E Deus nos mostrou. Deus mostrou, ó. Tá vendo? Deus nos mostrou. Deus nos mostrou. Olha só, que coisa magnífica. Que coisa maravilhosa, né, pessoal? Deus mostrou para eles. Vamos ver o que Deus mostrou para eles. Vamos lá. No último domingo, a gente pediu para conversar com o Bispo Macedo. Estamos aqui em Portugal, atualmente. E ali nós falamos sobre algumas direções que Deus tem nos dado. E nós queremos ter a liberdade de cumprir. Foi uma conversa muito proveitosa. E então ele falou com o Macedo, segundo ele falou com o Macedo, e foi algo muito proveitoso a conversa, né? Por que proveitoso, pessoal? Porque esses homens, eles não têm coragem, essa é a realidade, de afrontar o Macedo. Eles não têm coragem, porque sabem que o Macedo vai vir para cima deles também. Vocês estão entendendo?
Então eles são covardes. Essa é a realidade. São covardes. Enganam as pessoas, mentem, usando o evangelho. Aí vão lá pedir a bênção do maior falso profeta do nosso país. Vocês estão entendendo? Vão lá pedir a bênção. Ó, tô saindo. Aí eles querem sair de boa com o Macedo. Eles querem sair de boa. Mas vamos lá. Com o Bispo Macedo, o Bispo Domingos estava junto, eu e minha esposa. E ali nós falamos sobre esse capítulo da Igreja Universal que se encerra. Eu posso dizer que a gente sai da Igreja Universal. A gente sai da Igreja Universal. Mas a Universal vai sair de vocês, ou a Universal vai sair de vocês? É o que eu quero saber. Eu vou tentar achar aqui, gente. Deixa eu ver aqui onde é que tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que o pastor que me falou lá de Portugal, tá? O que foi que ele disse para mim aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver aqui. Segundo informações, o Zangarini, né, estava numa igreja chamada Montijo, como eu já disse, eu conheço, né, Montijo. Tô lendo aqui um e-mail, tá, pessoal? Se eu colocar o e-mail aqui para vocês, vai aparecer quem me mandou, então eu não quero que apareça. E o segundo dele denunciou para o Domingos algumas coisas que ainda não sei. Mas ainda que souber, mas assim que souber, né? Então, o Domingos deu a ordem para ele ir lá para o templo principal em Lisboa, e o Zangarini fugiu, né? Mas segundo ele, está dizendo que esteve lá, conversou com o Macedo, né? E agora ele diz que esse capítulo da Universal está encerrado. Ele saiu da Universal. Mas como eu disse, será que a Universal vai sair dele? Será? Vocês lembram do Formigão? O Formigão saiu da Universal, só saiu, estava fazendo fogueira santa lá também. Tem todo nome, lógico. Né? Vendendo azeite por R$300. Eu fiz vídeo aqui no canal, inclusive. Vendendo azeite por R$300. Ele enviava na própria casa da pessoa um azeite. Vamos continuar aqui. Temos um carinho enorme por todos que nós conhecemos nessa caminhada de 27 anos na Igreja Universal. Passamos por quase metade do Brasil. Note, 27 anos. E agora, depois de tantos anos, é que ele orou. Né? Tantos anos que ele estava na Universal. Agora ele e a esposa começaram a orar. E Deus falou com eles, ó, aí não é teu lugar mais. Já imaginou, pessoal? Que Deus confuso é esse? O Macedo jura por todos os santos que Deus fala com ele. E tudo que ele faz na Universal é Deus. Que ele é o próprio Abraão, inclusive, né? E daí, o camarada tá lá, e Deus fala o que para ele? Sai daí e vai abrir outra igreja. Como assim? Você sabe qual é o interesse de tudo isso? Ganha um pirulito quem acertar. Ganha um pirulito quem acertar qual é o interesse desses homens. Nós já vamos falar sobre isso. Continua aí, Zangadinho. Estados no Brasil, pregando o Evangelho, ajudando, levando as pessoas a conhecer o Senhor Jesus. Agora, aqui em Portugal, foram momentos especiais. Conhecemos pessoas maravilhosas nessa caminhada, mas... Pregando o Evangelho. Olha só a pregação do Evangelho da Universal. Se você der todo o seu dinheiro, Deus muda a tua vida. Se você pegar o seu carro e dar para Deus, né, quando eles falam para Deus, a tua vida vai mudar. Se você pegar o teu salário, a tua vida muda. Teu 13º, a tua vida muda. Se você fizer um voto de dar um apartamento, Deus muda a tua vida. Os votos nunca são orações. Não, tem que ser dinheiro. Tem que ser dinheiro. Esses caras são avarentos. Eles são avarentos. E diz que prega o Evangelho. Estavam pregando o Evangelho.
ajudando pessoas. Olha só se ajudar pessoas a não ter nada. A ajuda deles é tirar o dinheiro que as pessoas têm. E por que eu estou falando isso? Porque eu fui pastor. Eu sei que na Universal não se prega o evangelho. Eu sei que dentro da instituição do Macedo, a única coisa que interessa é dinheiro. A única coisa que importa para eles é o dinheiro tirado das pessoas. Não é à toa que o pastor ele é cobrado só por aquilo que ele tira do povo, aquilo que ela arrecada, né? Mas vamos lá. O capítulo da nossa vida na Igreja Universal se encerra. O capítulo da vida deles se encerra, né? Se encerra. E Deus falou para eles abrir outra igreja. É isso aí. Vamos lá. Mas a obra de Deus não. A obra de Deus com certeza vai continuar, muitas pessoas serão alcançadas, mas o que Deus tem falado conosco, nós precisamos executar. Né, pessoal? O que Deus tem falado com a gente, nós temos que executar. Não podemos ir contra o chamado do Deus vivo. Ele nos chamou. Nós estamos aqui pregando a palavra dele. Nós estamos aqui ajudando pessoas na Universal. Mas ele falou para nós: sai daí. Como assim? Como assim? Pequeno gafanhoto. Como assim, gente? Que Deus é esse? Ele está lá fazendo a vontade desse Deus. Mas Deus fala: ó, não é teu lugar não. Deus confuso, né? Deus confuso, esse Deus da Universal, esse Deus desses homens aí. É o que a Bíblia fala. São cães gulosos. Nunca se farta. Vamos lá. Ser patrão é melhor, né, ô Zangarim? Ser patrão é muito melhor, claro. Isso nos incomoda e a gente não pode, em hipótese nenhuma, não ter liberdade para fazer, ficar engessado de alguma forma. A gente entende dos protocolos, respeita os protocolos e a direção de como é feito o trabalho na igreja, mas existe muitos campos que precisam também de cuidado. Entende nada. Não entende. Se entendesse, não queria sair. Se entendesse, não queria sair. A gente entende. Ué, mas Deus não guia o Macedo? Não, a obra do Macedo não é uma obra de Deus? E aí? A obra não é de Deus? Fala pra mim, hein, Zangarim? Entende os protocolos? Aí você quer ir contra os protocolos, quer ir contra Deus, então. É isso? Não dá para entender. Eles dizem que ouvem a voz de Deus, mas estão na Universal ouvindo a voz de Deus, seguindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Aí Deus vem falar para eles: ó, quebra os protocolos aí, quebra. Eles vão usar palavras da Bíblia, o Zangarini com a esposa, vão usar palavras da Bíblia, tudo a favor deles, assim como aprenderam com o maior falso profeta, né? Vamos lá. E é para esses campos que nós vamos, seguindo essa direção de Deus. Qual campo? Campo do Flamengo? Qual campo que vocês vão? Ou vão lá para o meio do mato, nos campos? Qual campo que vocês vão? Porque eu fico imaginando, a gente estava conversando esses dias, eu e minha esposa. Vem para cá, amor, fica aqui. Lá em... Vamos lá, porque agora, quando a esposa senta do lado, né, a veracidade fica mais, né, latente. Né? Agora vai começar a usar a Bíblia, vai começar a esposa, vai falar um pouquinho. Gênesis 12? Gênesis 12, vamos lá então. Quando Deus fala com Abraão, né? Abraão, o Macedo não é o Abraão? Deus falou com o Macedo, então. Então o Macedo disse que é o Abraão. Macedo é o Abraão. É o novo Abraão. Esses caras são uma piada. Esses caras, eles são uma piada. Ele vira para Abraão e fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas... Olha só, eles estão preparando a mente das pessoas. Bom, primeiro ele contou a historinha dele, que ele foi
que ele engravidou a mulher cedo, se eu não me engano, com 18, a guria tinha 16, se eu não me engano, ou 15. Com 16 ela concebeu, né? Aí ele contou essa história, contou mais algumas histórias, né? E agora chegou o momento de usar um versículo, como sempre usa, um versículo isolado, alguns versículos isolados, para favorecer as suas histórias, aí para entrar na mente das pessoas. O que acontece? Agora ele vai dizer o seguinte: sai da tua parentela. Em outras palavras, a pessoa que está ouvindo, Deus mandou ele sair lá da igreja e abrir uma igreja aqui e ir para um lugar onde Deus mostraria para ele. Deus mostraria um lugar para ele. Vamos lá, fala aí, Zangadinho. Imagina, ele estava estabelecido ali. Ele estava confortável, junto de toda a família, numa terra conhecida. Ele já sabia de tudo, mas existiam outros campos, existiam outras coisas que Deus queria fazer nele e através dele. Então, ele está falando que ele estava na Universal confortável. Olha só, ele estava confortável na Universal, né? E só que tem outros campos, existem outros lugares a ser explorados. Pessoal, eu não me aguento. Tanta palhaçada. Eu não me aguento. Tanta piada. Esses homens são uma piada, uma vergonha pro Evangelho. Esses homens são vergonha pro Evangelho. Mas vamos lá. E a gente percebe que o compartilhar com as pessoas isso é como se Abraão estivesse entrando em casa e compartilhando. Olha, tô indo embora porque Deus falou comigo. E Deus... Tô indo embora da Universal, Macedo, porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. Aí eu só imagino o Macedo. Como assim, cara? Eu sou Abraão, meu amigo. Eu recebo a mensagem direta, você tem que pegar de mim, porque eu sou Abraão, cara. Como assim Deus está falando contigo? Não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Ô Deus, que é isso, cara? Tu tá falando com ele, não tá falando comigo? Como assim? Eu só imagino o Macedo. Imagina a cena na mente maluca do Macedo falando, eu sou Abraão, pô! Deus fala comigo, eu recebo revelações sempre. Como assim, Zangadinho? Como? Não, bicho. Deus falou pra mim, sai da tua parentela e vai pra uma terra que eu te mostrei. Falou para sair da terra, da casa do pai, da parentela, e ir para uma terra onde ele vai mostrar claramente o que ele quer fazer. É interessante que ele está falando com a esposa e ele busca a aprovação da esposa. Ele conta a história, né? Está combinado, lógico, né? Mas ele busca a aprovação da esposa. Ele ora para a esposa, conta a história, a esposa... Tá bom. E como filhos de Deus, a gente tem que obedecer. Peraí! Não. Ai, meu Deus do céu! Fala de novo aí, mulher. Pai, que é Ele que está nos guiando, dirigindo, como... Ai! Meu Deus do céu! Quem tá falando é Cristiane Cardoso? Não pode. Não pode. A Cristiane Cardoso falando. Que imitação barata é essa, mulher? Não acredito. E como filhos, temos que obedecer ao nosso pai. Ai, eu não sei nem imitar! Eu não sei nem imitar! A Cristiane Cardoso parece a Cristiane Cardoso, meu Deus do céu. Que é isso, mulher? Que é isso? Direcionando a gente para um novo. E o eis-me aqui chegou a nossa vez, né? A gente sempre... O eis-me aqui.
Lá eles estavam na Universal, na igreja de Deus, uma igreja abençoada, uma igreja que muda vidas, e eles ajudam pessoas, eles abençoam pessoas, eles seguem a vontade de Deus. Mas agora o ex-me aqui chegou para ele. O ex-me aqui. Sabe por que eu falo assim? Eu fui pastor, gente. Eu sei a mente desses homens. Eu sei. Eles vão abrir uma igreja porque sabem que... Olha, gente, é só você raciocinar um pouquinho. Vamos lá. Imagina só na mente de um pastor. Você que foi pastor, você sabe como é que funciona, tá? Imagina só eles com 100 pessoas dando... Quanto é que é o salário mínimo? Quanto é que é o salário mínimo? Vamos lá, vamos botar R$1.300 aqui. R$1.300. Se eu puxar para cá a calculadora. Deixa eu puxar para cá. 1.300 vezes 10% igual 130 vezes 100. R$13.000 só de dízimo, pessoal. Com 100 pessoas. Vocês acham que as pessoas querem trabalhar? Você acha que um bispo da Universal, um pastor que é avarento, você acha que um pastor quer trabalhar? Você acha que um pastor quer trabalhar? Se ele tivesse 100 pessoas dentro do mundinho dele ali, R$13.000. E na Universal eles trabalham com força o dízimo. A pessoa tem que ser fiel. Você já imaginou? Aí você coloca, só multiplica isso aí. Só multiplica, pessoal, por 200 pessoas. 26.000. Só de dízimo. Aí você imagina só o Zangadinho, ele pegando, olha só, ele pegando e fazendo campanhas, votos, tudo financeiro, né? Aí chegou até eles o ex-me aqui. Vamos lá. Sempre ensinou sobre obediência, né? Sobre provisão. Até então, 27 anos eles não estavam obedecendo a Deus. Agora chegou o momento do eis-me aqui e eles vão obedecer a Deus. Confiança. Quando a gente põe o pé, Deus coloca o chão. Por tantas vezes a gente ouviu isso. E agora chegou a nossa vez de experimentar isso na nossa vida. Chegou a nossa vez de ser patrões, né? Ser patrões, porque... Gente, o sistema religioso é podre, é corrupto. O sistema religioso é isso. O eis-me aqui que eles falam é abrir instituição religiosa. Esse é o eis-me aqui desse sistema religioso de agora, né? A gente estava até conversando hoje. Estavam conversando, vocês conversam. Uma questão interessante, né? Que Pedro... Não parece que conversa. Vai usar mais uma palavrinha da Bíblia. Não parece que vocês conversam, não. 27 anos, vocês agora que resolveram orar, jejuar, para ver se Deus fala com vocês, né? Estava dentro do barco, protegido, tudo direito. Mas primeiro falou de Abraão. Sai da tua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei, larga tudo, vai para um lugar que eu te mostrarei. Agora Pedro, vai lá Pedro, no barco. E a gente tem essa proteção de toda a estrutura da igreja. A gente está deixando a casa em que a gente está morando, o carro, ajuda de custo, toda a responsabilidade que a gente tinha, passamos o cajado. E Pedro, ele ouve Jesus dizer o quê? Vem. Jesus falou, vem. E Pedro saiu do barco e colocou. A pergunta é o seguinte, pessoal, imagina quantos anos esse bispo foi bispo da Universal. Você acha que ele... Escreve o que eu tô falando aí, tá, pessoal? Escreve o que eu tô falando. Vocês acham que ele simplesmente vai largar tudo assim? Tudo. Vai largar carro. Tudo. Vai ficar sem nada. Hã? Uma que eu não sei se ele tem alguma coisa no nome dele. Não sei se ele tem algo no nome. Conversou de boa com o Macedo. Provável, não estou dizendo que, né? Mas provavelmente
saiu com bom dinheiro. Ele vai dizer que não, assim como o Marcelo Moraes, disse que não saiu com nada, mas depois estava lá alugando um salão de não sei quantos mil lá. Vocês estão entendendo? E ele disse que largou tudo, deixou tudo, passou o cajado. Ele passou o cajado, foi morar na rua. Foi morar na rua, com certeza foi morar na rua. Foi morar debaixo da ponte, né? Com certeza. O pé nas águas e andou por sobre as águas. Mas o interessante é que ele teve, para ele viver o extraordinário, ele teve que ter essa atitude. Mas com foco em Cristo, sem a gente tirar os olhos dele, porque... Então ele foi viver o extraordinário, quer viver o extraordinário. Porque até hoje ele foi simplesmente um arrecadador de Edir Macedo. Né? Eles não têm coragem porque são covardes, eles não vão falar. Né? São covardes, eles não falam. Eles saem de boca calada porque querem enganar mais pessoas usando o evangelho. E eu falo isso com tristeza, porque esses homens, tá? Aí imagina só, ele dizer que servia a Deus e agora está indo contra o Deus que diz que servia na Universal. Contra o Deus do Macedo. Ele é a base, ele é o sustento, ele é a nossa força, a nossa rocha e o Deus da nossa salvação. E a gente vai passar para vocês muito aqui em outros vídeos sobre a direção que Deus tem nos dado. Eu vou colocar lá no finalzinho, que é o finalzinho que me interessa. Vamos lá pro finalzinho agora. Vamos lá pro finalzinho. Para conhecer o extraordinário. Que assim seja 2026. Extraordinário, fora do comum. A todos. Presta atenção no que ele vai falar agora, tá, pessoal? Sucesso, Ó, paz e prosperidade. sucesso, paz e o quê? Prosperidade. Alguém duvida que ele vai fazer o trabalho que fazia na Universal? Aí me chamo de linguarudo. Tá bom, me chamo de linguarudo. Tá aí. O Zangarini saiu da Universal para abrir o seu próprio trabalho, a sua própria empresa religiosa, porque sabe que dá muita grana. Essa é a grande realidade. Comente aqui o que você pensa, comente o que você acha. Fala para mim aqui, gente. Será que eu sou linguarudo demais? Não consigo ver Deus nesses homens? Será que eu sou tão... Sei lá, pessoal, será que eu estou tão longe de Deus assim que eu não consigo olhar para esses homens e enxergar eles como pessoas que realmente são sinceras? Hã? Comente aqui o que você pensa e diga para mim o que você acha. E até o próximo vídeo, tá bom?